Boa noite, meus amados irmãos e muito queridos ouvintes da Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe grandemente nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida familiar, conjugal, que as renove, restaure a sua saúde e que Deus encha a tua casa de luz, de paz, de amor e da graça dele. Deus nos abençoe nessa noite. Vamos louvar o Senhor nosso Pai com o hino Renova-me. Que Deus renove nossos corações, nossas vidas nesta noite. Senhor nosso Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Pai amado, Deus querido, que abençoe grandemente este culto hoje à noite. Abençoa tudo que será feito aqui, meu Pai, que seja para a honra e glória do santo, perfeito e maravilhoso nome. Amém. E que teu povo possa compreender qual seja a tua boa e perfeita vontade para nossas vidas. Obrigado, Senhor. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Então vamos às boas novas do nosso Deus Todo-Poderoso e que o nosso Pai fale aos nossos corações nesta noite. Mais uma vez, como eu disse, sempre tenho dito, compartilhe, espalha, envia para os seus amigos, para os seus familiares, para que a palavra de Deus chegue aos corações de todos os nossos amados. Vamos fazer nossa parte, meus amados, propagando a palavra de Deus. Então, sempre é bem-vindo. Eu sei que todos vão gostar de receber a palavra de Deus em suas casas. Então, compartilha, divulga, se inscreve também no canal, para poder ajudar também. Então, Deus abençoe. Vamos à palavra do Senhor, nosso Deus. 1 Pedro, vamos para 1 Pedro. O nosso tema de hoje, meus amados, somos o que dizemos ser que é? Somos hoje à noite, nesse período, nesta época, o que dizemos ser que é? Porque nós reconhecemos, entendemos que nós recebemos
dentro de nós, de todo aquele que já aceitou Jesus como Salvador de sua vida, nós recebemos um Deus maravilhoso, recebemos o Espírito Santo, Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que Ele veio para transformar, para regenerar, para tirar aquele velho homem, aquela velha vida, as velhas práticas, e colocar um novo ser, uma nova criatura. Então, nós temos dentro de nós uma força, um poder que nos leva a esse estágio agradáveis a Deus. Porque antes, sem Cristo, desagradávamos com nossos atos, forma de falar, palavras torpes, ou seja, práticas que desagradam o nosso Deus. Mas hoje não. Hoje nós recebemos Jesus Cristo pela salvação, temos o Espírito Santo dentro de nós e Ele ajuda, Ele auxilia nessa transformação, nessa modificação do velho homem para a nova vida. Vamos ouvir nesta noite 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Vamos observar versículo 21. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, eu te peço, Senhor, ó Deus amado, abençoe grandemente a vida, os corações de todos que estão ouvindo a Tua palavra neste momento. Meu Deus, em especial, nossos amados irmãos lá em Barra do Jacuípe, a todos, ó Deus, a todos, fortalece, conforta, consola, e a todos, ó Deus, que faz parte do corpo da igreja de Jacuípe, abençoa suas vidas, ó Deus, abençoa seus corações também nesta noite, conforta e consola todos os dias. Dá-me sabedoria, entendimento, e cada palavra que venha da minha boca, venha somente do Senhor. Amém. Nós agradecemos e em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. A pergunta é, o que mudou em todos esses anos, do momento em que você e eu aceitamos Jesus Cristo? O que mudou em nossas vidas? O que foi transformado? O que foi modificado? Eu não estou falando a questão externa, se bem que a parte externa é um reflexo do que está no interno, né? Mas eu quero falar sobre a sua parte interna. O que mudou na sua vida? Seu modo de pensar, de falar, de agir. Eu lembro que antes de Cristo entrar na minha vida, eu tinha uma boca muito porca, palavras torpes, né? A minha conduta não era muito agradável para todos, mas eu sei e eu pude perceber, contemplar o poder de Deus na minha vida, a transformação que Ele fez na minha vida. O que mudou em mim, o que mudou em você, nesses anos que você tem servido a Cristo? Eu acho interessante quando entramos em um comércio, ou quando nós estamos em lugares onde pessoas não nos conhecem, e pela forma que você se expressa, que você fala, as palavras que saem da sua boca, as pessoas olham para você, e a luz, lógico, né, de Cristo e transborda em nossas vidas. Quando as pessoas nos interrogam e perguntam assim, você é crente? Você é cristão? Isso é algo maravilhoso, meus amados, porque nós podemos glorificar a Deus pelo que Jesus está fazendo. Deus está transformando nossas vidas. A gente pode perceber que a obra de regeneração do Espírito Santo está acontecendo nas nossas vidas. Mas eu quero também lembrar que essa obra, você tem que permitir. É lógico, você tem uma casa, você vai fazer reforma, você precisa permitir
Ninguém lá de fora, o pedreiro, construtor, vai invadir a sua casa para dizer, não, eu vou construir sua casa, porque eu quero construir sem que você permita. Então, se a reforma na tua casa, se a reforma na sua vida, você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus entre na sua vida e transforme o seu coração. Então vemos que Jesus nos convida para seguirmos o seu exemplo. Como é que eu posso conhecer? Se eu não vivi na época, 2000 anos atrás, mas como é que eu posso ter entendimento, conhecimento de que exemplo Jesus está falando? Lógico que nós temos todo o registro na palavra de Deus. Tudo que eu preciso saber, tudo que eu preciso ser para Deus, para Cristo, está na sua palavra. E através dela, da leitura diária, né, e rogando a Deus para que possamos nos enquadrar nela, na palavra, para que possamos praticá-la, botar em prática e viver, temos que pedir graça a Deus, força. E seguir o exemplo de Cristo, lógico que Jesus está dizendo, olha, vamos fazer obras, o Espírito Santo vai nos ajudar, mas também vamos padecer. A grande questão é que em toda reforma de uma casa sempre tem quebradeira. Sempre há mudanças. Tira uma parede do lugar, coloca em outro, né? Troca o reboco, troca o piso. E se a casa fosse uma pessoa, ela sentiria muito as retiradas, né? Nós também sentimos essas retiradas, essas transformações. Mas tudo isso, meus amados, é para o nosso bem, é para a glória de Deus e para que possamos estar capacitados para a obra do Senhor, para fazer o bem ao nosso próximo. Seguir o exemplo de Cristo, suas pisadas, é entender que na vida cristã, no ministério, nós iremos padecer, nós vamos sofrer, né? Nós vamos passar momentos difíceis, seremos perseguidos, né? Seremos injuriados, mas nunca, como nós ouvimos aqui, respondendo, ou seja, dando da mesma moeda, né? Sempre seguindo o exemplo de Cristo, dando a outra face, não agindo da mesma forma como agiram comigo e com você. Então, seguir as pisadas de Cristo requer sacrifício, entrega para o serviço, para a obra. Nós precisamos compreender que a vida cristã exige dedicação. E para que eu possa servir a Deus, a Cristo nessa obra, é preciso eu trabalhar e modificar, estar de acordo, né, com as especificações, as recomendações da palavra de Deus para o serviço ao Senhor. Então, o que mudou na minha vida? O que mudou na sua vida? Ainda somos hoje o que éramos antes? Ainda pensamos coisas que pensávamos quando era descrente, quando não tínhamos Cristo? Falamos, agimos, tratamos as pessoas? Porque nós vemos que Cristo era manso e suave, misericordioso, bondoso, sempre fazendo para o bem das pessoas, não para o mal. Será que essas velhas práticas que antes cometíamos ainda existem em nossas vidas? E se existe, meus amados, é preciso você e eu corrermos para Cristo, para que Ele possa transformar, para que o Espírito Santo de Deus transforme essas áreas em nossas vidas. O mundo precisa conhecer os verdadeiros cristãos, o verdadeiro servo de Deus, aqueles que têm um compromisso com Deus, mas também para isso requer sacrifício, né? Então podemos sofrer muito por amor a Cristo, podemos padecer demais por desejar esta obra, para servir a Ele, deixar que o Espírito de Deus transforme nossas vidas, para que possamos estar adequados a Jesus Cristo. Quando nós seguimos o exemplo de Cristo e vivemos para os outros, também podemos sofrer. Nossa meta deve ser enfrentar, sem se preocupar. Nós vamos padecer, nós vamos sofrer, mas lembrando, nós já temos a salvação. E os demais não tem. Nós precisamos e vamos passar por esses obstáculos, mas tudo é para o bem. E temos que enfrentar. E é para o bem do nosso próximo.
né? Especialmente para a salvação. Aí é que nós temos que, de fato, darmos tudo o que nós temos para que essas pessoas possam conhecer Jesus como Salvador de sua vida, né? Nós temos que fazer tudo isso como Cristo, com paciência, com tranquilidade e com confiança em nosso Deus. Às vezes nós desejamos ser transformado para o serviço do Senhor, e esse é o nosso chamado, né, para o serviço, para a obra. Mas é preciso uma transformação, uma preparação, uma qualificação. E essa qualificação está no livro de instruções, que é a palavra de Deus. Eu acho muito interessante o que Timóteo, né, fala lá em 2 Timóteo capítulo 3, sobre o poder da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, ele fala que como é que nós podemos ser transformados pela palavra, pela Bíblia. E a Bíblia, ela é maravilhosa, é a palavra de Deus. E nós temos essa esperança ou essa possibilidade de sermos transformados pela palavra do Senhor. O mundo está esperando, meus amados, essa transformação, essa mudança. Como eles vão poder desejar, almejar, querer ser servo de Deus, cristãos, se ainda não há uma mudança na minha vida, se ainda não tenho permitido que o Espírito Santo transforme a minha vida. Mas para que isso aconteça, para que seja possível essa transformação, Timóteo, ele recomenda para nós aqui em 2 Timóteo 3, o 16, muito conhecido por todos nós, que diz assim: toda a Escritura, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, divinamente inspirada, é proveitosa para quê? Para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E com qual finalidade? Com qual propósito a Bíblia ela vai corrigir, ela vai instruir, ela vai orientar, direcionar você e eu? O 17 responde: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, meus amados, você que tem pedido a Deus para transformar a sua vida, para que você e eu possamos seguir os passos de Cristo, agir como Cristo agia, com amor, com misericórdia, com humildade. E às vezes tem sido custoso para nós. Às vezes nós temos um coração duro, né? Um coração inclinado mais para as coisas deste mundo, e tem sido custoso para a gente, de fato, se consagrar e se colocar à disposição de Deus. A Bíblia tem um poder para que você e eu possamos estar na forma correta, né? Preparados para toda boa obra. A perfeição que ele está falando aqui não é perfeito como Deus é perfeito, porque não temos pecado, mas capacitados, preparados para o serviço. E nós oramos a Deus, pedimos isso. E o que acontece? Vamos padecer. Nós seremos reformados, preparados. E algum momento das nossas vidas vai ser doloroso, vai ser custoso. Vamos passar por momentos difíceis. É só você observar o exemplo de Cristo. Não foi fácil para ele. Lógico que você não vai ser preparado para morrer na cruz, mas para sacrificar a sua e a minha vida para o serviço ao Senhor. Será custoso, meus amados, mas vale a pena. Imagina você ver depois um servo de Deus, aquele que outrora estava nas drogas, na prostituição, nesse mundo, nesse lamaçal, e depois ele está servindo a Deus, pregando, louvando, fazendo a obra do Senhor. Isso é gratificante para a glória de Deus. Então, o que passamos hoje vale a pena para o bem daqueles que um dia serão servos de Deus. Então, meus amados, que Deus nos ajude a confiar, a suportar, a enfrentar essa transformação, essa reforma que o Espírito Santo de Deus está fazendo em nossas vidas. E glorifique a Deus, meu irmão. Agradeça o Senhor, porque Deus sabe o que faz na minha vida e na sua hoje à noite. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos ajude. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a tua obra, abençoa a tua palavra em nossas vidas e nos ajuda, meu Deus, a descansar, confiar e esperar somente em Ti. Pai, fortalece, ajuda teus servos, ó Deus, que estão passando por situações
por provações, por transformações. Fortalece, encoraja, ajuda-os, ó Deus, neste momento. Mas obrigado pelo dia de hoje. Por este culto, nós consagramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados, Deus abençoe a todos vocês. Todos tenham uma boa